Olá, uma ótima tarde para você. Essa sexta-feira, dia 12 de outubro, comemoramos o Dia das Crianças e hoje tiramos o programa para ressaltar as qualidades das crianças, a pureza, a inocência dessa fase tão gostosa da vida. E o que será que Jesus tem para dizer a respeito das crianças? Quem pensa que é? Quando estiver no comando do reinado de Deus, Você não poderia comandar um estábulo. Eu fui o primeiro a segui-lo. Estou certo de que me colocarão no comando. poderia liderar um exército? Acha que vão te seguir até Claro a que glória? sim. Eu fui o primeiro. Pergunte a ele, Judas. Pergunte. Mestre, eu... Só queríamos que nos dissesse quem será o maior no reino do céu, senhor. Está bem. Está bem. Eu vos direi. A menos que mudem de atitude e pensem como esta criancinha, jamais entrarão no reino dos céus. Aquele que tiver a humildade desta criança será o maior no reino dos céus. E para você, como é refletir sobre esse coração de criança, essa inocência, a pureza dessa fase tão gostosa da vida? E o que a Bíblia tem para nos trazer a respeito disso? Você ouve agora a mensagem do pastor Pascoal Piragini Júnior, pastor da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Esta cena que você acabou de ver, ela se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, e você poderá depois acompanhar o texto da Palavra de Deus. Os discípulos estavam discutindo quem era o maior. E Jesus então pega uma criança, o menor, para ensinar o maior os valores da vida. E ele disse, olha, se você não se tornar como uma criança, se você não fizer uma volta de 180 graus, você não pode entrar no reino dos céus. É comum a gente dizer assim, olha, você precisa deixar as coisas de criança e ser adulto. E Jesus vai dizer justamente o contrário. Ele vai dizer para a gente que a gente tem que, em alguns aspectos da vida, deixar as coisas de adulto para se tornar como criança, especialmente no relacionamento com Deus. Há um tempo atrás, aqui em nossa igreja, no culto das crianças, aconteceu uma coisa interessante. Uma menininha, no momento do ofertório, foi até o gasofilácio, o lugar onde se põem as ofertas, e ficou ali. As crianças iam, colocavam uma moedinha, R$1 e assim por diante, e voltavam para sentar nos seus lugares, mas ela permaneceu ali. Cantaram a música daquele momento, mudou o momento e a menina continuava naquele lugar. Aí o pastor Ricardo, que é o pastor das crianças da nossa igreja, chegou pertinho dela, falou no ouvido, disse, querida, está tudo bem? Você tem algum problema? Está acontecendo alguma coisa? O que é que você está fazendo aqui parada? E aí aquela criança olhou para o pastor com um ar de admiração, como se ele não estivesse entendendo, como ele, pastor, não estava entendendo o que estava acontecendo, e disse assim, eu estou aqui porque eu quero me dar inteirinha para Jesus. E de repente aquele pastor começou a chorar, porque aquela menina, com o coração de criança, havia entendido a essência da fé. A essência da fé não é aquilo que eu faço, uma oferta que eu entrego ou alguma coisa que eu faça. A essência da fé é uma entrega, é a vida da gente colocada nas mãos do Senhor. O que Jesus queria nos ensinar, e queria ensinar aos seus discípulos que estavam discutindo quem é o maior, é que alguns valores desta vida e valores que estão aí no mercado, concorrência e assim por diante, não são aqueles valores que estão no nosso relacionamento ou que determinam o nosso relacionamento com Deus. O que Jesus queria nos ensinar
é que devemos imitar uma criança na sua capacidade de se arrepender. Quando a gente fala firme com uma criança, ela chora, ela pede desculpa e diz: mamãe, papai, você me perdoa? Você ainda gosta de mim? E essa capacidade de se arrepender, de pedir perdão, se não estiver dentro do coração do adulto, ele não pode construir um relacionamento com Deus e nem um relacionamento com as pessoas. Quantos são os casais que não aprendem com as crianças isso e às vezes vivem anos e anos um aguardando uma palavra de perdão do outro? Coisas que aconteceram na história que nunca ficaram resolvidas e que nós imaginamos que o tempo vai poder apagar, mas nunca apaga. No nosso relacionamento com Deus, quantos de nós nunca olhamos para cima para reconhecer que somos pecadores e dependemos da graça de Deus? Sem arrependimento, sem fé, sem essa atitude de criança, a gente não pode ser parte do reino de Deus. Foi isso que Jesus ensinou. Mas há uma outra virtude da criança que eu acho que é tremenda, é a capacidade de se submeter. A criança não tem problema de segurar na tua mão e ser conduzida. E, na verdade, ela sente a alegria de segurar na sua mão e, por isso, ela se deixa ser conduzida. E, dessa maneira, Jesus queria ensinar que, se nós queremos ser discípulos dele, nós precisamos ser ensináveis. Pessoas que permitem que Deus mesmo, através da sua graça, esteja lhes conduzindo pelo caminho da vida. Algum tempo atrás eu estava na rua e vi um pai no centro da cidade de Curitiba com a sua filhinha segurando na mão dela, e lá numa das ruas movimentadas do centro ele tinha que atravessar a rua. E era interessante que o pai vinha conduzindo a filhinha, segurando pela mão, mas quando chegou no momento de atravessar a rua, ele segurou forte na mão da criança e a levantou, ergueu e saiu a passos largos, quase correndo, e atravessou a rua. E eu fiquei pensando, e agora, essa criança, qual vai ser a reação dela? Será que está doendo o braço? Mas aí eu vi que a criança morria de dar risada e balançava os seus pezinhos no ar e estava desfrutando ser conduzida pelo seu pai. Quando eu olho para essa cena, eu entendo o que é fé. Fé é quando a gente se sente como aquela criança. Mesmo quando Deus nos levanta das circunstâncias da vida, a gente pode até balançar os pés no ar, mas sentir que a mão do Todo-Poderoso é que está nos conduzindo. Por isso Jesus disse, olha, se você não for como uma criança, não tiver essa atitude de desfrutar da submissão, de ser ensinável, de poder se arrepender e ter fé dessa maneira, de acreditar na palavra do Pai com inteireza de coração, simplesmente porque Ele é Pai. Se você não viver isso, se os seus valores não forem transmudados, você não pode entrar no reino dos céus. Que coisa tremenda! Agora, tem uma outra coisa bonita na atitude da criança, é a capacidade de amar. Você já recebeu um abraço gostoso de uma criança? Ah, que coisa boa, que coisa especial. Que coisa boa é quando ela demonstra o seu afeto espontaneamente. Se eu não me tornar como uma criança, diz a Bíblia, nestas pequenas coisas e nestas atitudes da nossa vida, nós não poderemos entrar no reino dos céus. Eu não sei como é que vai a sua vida. Será que você, ao invés de estar com as suas pernas balançando no ar, porque o Senhor o conduz pela vida, quem sabe você esteja tentando soltar a sua mão para tentar viver a vida do seu jeito? Um dos grandes problemas de hoje, de cada um de nós, talvez de todo o tempo da história, é que nós não queremos que o Senhor nos dirija. Nós queremos ser donos dos nossos narizes. E quando fazemos assim, nós não podemos desfrutar da maior de todas as bênçãos, que é ser conduzido pelo Pai. Nós perdemos a bênção de poder depender dEle. E na nossa independência, nós nos frustramos
e nos angustiamos. O ensino de Jesus nessa Semana da Criança é esse: que o seu coração seja maleável como o coração de uma criança, que o seu coração seja ensinável como o coração de uma criança, que o seu coração seja aberto para se arrepender e acertar com Deus e com as pessoas o que for necessário, que você esteja disposto a amar como uma criança ama e que você possa crer no Senhor da tua vida, Jesus, de todo o seu coração, simplesmente porque Ele é seu Salvador pessoal. Queria dizer para você, criança pode ensinar muita coisa para a gente. Ela nos ensina a como ser gente e como ser filho de Deus. Que Deus possa abençoar você e que você possa olhar para cima como uma criança olha para o seu pai e dizer: papai, me ensina a viver do teu jeito. Que Deus abençoe você. Estamos encerrando mais uma semana, mais um dia a dia com Deus. Esperamos muito que você tenha aproveitado este programa. Se você deseja mandar críticas, elogios, sugestões de assuntos para serem trazidos aqui no programa, entre em contato com a gente. Você pode ligar para o telefone 41 2106 4347 ou acessar o site www.diaadiacomdeus.com.br. Que você tenha um excelente final de semana, Deus abençoe você e a sua família e nos vemos novamente segunda-feira, aqui no mesmo horário, na Band, à 1h30 da tarde. Até lá!